Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos iniciar aqui mais um PSD e um ponto importante é que você baixe, né, esses arquivos. Pode ser no final da aula, pode ser antes, né, dá um pause aí, baixe os arquivos que estão na descrição e vamos seguir um passo a passo, né? Você também pode estar recriando esse PSD que é bem legal e ajuda a memorizar bastante. Você também pode acelerar um pouco a aula, se achar que eu estou falando um pouco lento, né? Você pode dar uma acelerada aí no vídeo para que você vá acompanhando ali o passo a passo e não fique uma aula desgastante aí para você, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Né? Se você já baixou esses arquivos, instala as fontes, abre aqui a pasta, seleciona todas elas, né, que vem aqui em mostrar mais opções, instalar, e aí você vai estar instalando essa família aqui de fontes. Aí instala essa outra aqui também e aí já está valendo, beleza? Então vamos aqui para o Photoshop. Estou aqui com o Photoshop aberto e aí eu já vou começar a buscar minhas imagens, tá certo? Então vou lá em arquivo, colocar incorporado e aí eu já tenho aqui todos os arquivos da minha pasta, né? Iniciando, eu já vou pegar o elemento principal desse projeto, foi criado no Cinema 4D, né? E aí ele está disponível em PNG na pasta, tá certo? Ele já caiu aqui no Photoshop com o Ctrl T selecionado, então eu simplesmente vou ajustar o tamanho que eu achar melhor para ele. Ajustei aqui o tamanho, vou subir ele também para ele ficar bem legal. Tá ok? Agora Ctrl J, eu vou duplicar esse elemento e Ctrl T eu vou também aumentar o tamanho dele para deixar ele como fundo, beleza? Então vem aqui, aumentei o tamanho dele, até um tamanho que eu acho interessante. Esse elemento aí você pode aumentar bastante, ele tem 2500 por 2500 pixels, então ficou bem legal, bastante qualidade, né? Pode aumentar a forma que você achar melhor aí. Tá certo? Então essa aqui é a nossa base do nosso projeto. Eu já vou também aqui buscar a foto da menina, beleza? E busquei a foto dela, já vou alinhar aqui certinho. Um alinhamento que eu achei interessante para essa foto é para que pegue aqui mais ou menos nos ombros, né? O elemento que está por trás ali fique mais ou menos à altura dos ombros dela para dar a impressão de que ela está mais alta. Então eu acho que eu vou descer ainda um pouco mais aqui a base, né? A nossa base, e aí vai ficar mais legal, tá certo? Então vamos avançar aqui, eu vou buscar mais outro elemento, né, que é essa basezinha também para a gente colocar um texto. Então vamos lá, já estou com ela aqui. Ela já cai com o Ctrl T selecionado, se não cair você faz dá um Ctrl T e pode ajustar o tamanho dela. Agora eu vou passar essa placa para frente da artista, né, para ela ficar ali mais legal. E vamos lá, vamos fazer mais o seguinte aqui, vamos pegar a estrela maior, dar um Ctrl J nela, descer ela para a última camada, tá certo? Dá um Ctrl T agora e vamos aumentar bastante. A gente já vai criar o nosso BG com a própria estrela ali. O que eu achei legal foi deixar esses cantos aqui, então eu vou fazer esse mesmo processo. Deixei os cantos e a gente já tem o nosso BG com a textura de couro, né? Que é a mesma textura da estrela ali, tá certo? Então vamos lá, vamos buscar mais materiais aqui já para a gente acelerar essa aula. A gente tem também essa base aqui, ó, que eu baixei do FreePic. E aí eu vou fazer o seguinte, ela já caiu ali na posição paisagem, né, e eu vou girar ela 90 graus para que ela fique na posição de retrato. A minha ideia aqui é alinhar esse centro de luz, né? Então, na verdade, eu só quero essa base aqui da imagem. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou começar a trabalhar a iluminação aqui da nossa base do projeto. Seguinte, eu já vou colocar aqui uma máscara de camadas, pegar o meu pincel na cor preta, né? Meu pincel aqui está com um pincel de nuvem, eu vou alterar ele para o pincel básico. E também vou alterar a opacidade dele em 100%. Eu acredito que o seu já vai cair em 100%. E vamos lá, vamos aumentar o tamanho desse pincel e vou deletar aqui a parte de cima, ó. Deletei aqui a parte de cima. Agora eu vou analisar esse pincel aqui, eu vou deixar a dureza 0. E aí eu vou dar uns cliques mais suaves aqui, ó. Prontinho. Agora eu vou converter um objeto inteligente e vou em filtros e desfoque gaussiano. Beleza, então a gente já tem umas luzes lá de fundo, algo bem interessante. Vamos seguir ali com a iluminação, que vai ser o ponto forte desse projeto aqui. Então vamos seguir aqui mais ou menos o seguinte, a gente vai criar uma nova camada vazia acima dessa outra camada que a gente criou de um ponto de luz, tá certo? Então a gente vai pegar o pincel agora, a gente vai pegar o conta-gotas, né? E vai selecionar esse amarelo aqui do nosso projeto. Selecionou ele, vamos deixar mais forte.
E aí vamos dar um clique aqui atrás da menina. Aumentar um pincel até onde você acha que vai estar um flash de luz bem legal. O meu ali já está em 870 pixels, né? Então ficou bem interessante. Olha só, um clique, né? E aí já deu esse aspecto ali de luz. Eu vou reduzir o pincel e vou colocar mais claro ainda esse amarelo. E olha só, já deu um diferencialzinho ali. Agora, Ctrl T, eu vou ajustar um pouco essa luz. Eu acho que ela precisa pegar mais nas bordas também, não só centralizada ali. Ok, feito isso, agora a gente vai trabalhar a luz na iluminação da menina ali, que ela agora já é por cima de tudo, beleza? A menos da plaquinha aqui. A plaquinha eu já vou fazer um processo nela bem legal, que é de sombra. Então, um clique duplo, sombra, e aí em vez de deixar verde aqui, eu vou deixar preto 100%, opacidade 100% para mim já ir testando. O ângulo tá de 90, e aí eu vou dar uma distância e vou também aumentar o tamanho dessa sombra. Mais uma vez uma distância. E aí tá legal, vou reduzir um pouco aqui a opacidade para não ficar muito forte. Depois que eu fiz esse processo, eu vou descer aqui até na nossa última estrela ali de base, né, a estrela de base, e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma sombra nela. Então criei uma nova camada, certo? Criei uma nova camada aqui, ó. Marquei que essa nova camada aplique só nessa outra estrela. E aí eu vou reduzir o tamanho do pincel aqui e vou dar alguns cliques na cor preta. Selecionar aqui a cor preta e aí vou dar um clique aqui e outro aqui. Aí essa sombra agora ultrapassou muito forte também lá para o elemento de trás, ficou mais separado um do outro ali. Corrigindo aqui a nossa luz, né? Perdeu aqui o rodapé, ó. Ctrl T, vou trazer ela novamente aqui para a base. Fechou? Então agora vamos voltar para a iluminação da menina. Vou criar uma nova camada, camada vazia, seguro Alt para que essa camada vazia pegue apenas na foto da menina, beleza? E agora sim, tudo que eu clicar aqui, por exemplo, dei um clique aqui, só pegou na foto dela, beleza? Então vamos lá, selecionar aqui um amarelo mais forte. Esse amarelo eu vou deixar o pincel já grande, para a gente fazer uma iluminação muito forte aqui. Vou reduzir o pincel aqui, ó, pra gente fazer essa iluminação bem legal. Beleza, a gente já tem um tom de luz ali que ficou interessante, só que a gente vai trabalhar ele ainda mais. Então vamos fazer um teste aqui com as opções de mesclagem. A opção de mesclagem que eu sempre uso é divisão e clarear, eu acho que fica as mais legais, ó. Mas aí você pode estar testando aí, beleza? Então pronto, a gente já tem essa base de luz ali em divisão. Vamos criar mais uma camada. Marca para que essa camada também pegue só na menina. E dessa vez o amarelo vai ser mais fraco. Beleza? Vamos reduzir aqui praticamente 50% ali, dá pra gente ver a tonalidade. E aí também eu vou reduzir o meu pincel. E aí eu vou dar alguns cliques aqui, bem na borda já. E aí vamos aonde a gente acha que a luz seria mais realista, né? Seria mais legal. Os pontos que a luz ficaria mais interessante. Olha só, para mim já ficou quase real aqui. Eu não sei se pelo vídeo se consegue observar, mas já ficou bem interessante. Olha só, a gente tem a primeira opção, né? Vou voltar aqui, ó. A gente tem a primeira opção, aí depois a gente já fez uma luz mais clarinha no centro. E olha só como deu total diferença ali. Beleza? Então ficou bem legal agora. A gente pode testar também a opção de mesclagem com essa mais clarinha para a gente ver como fica. Vamos ver aqui a divisão. Ficou mais legal ainda, ó. Tipo, com os fios de cabelo ficou mais aceso. Entendeu? Então ficou bem interessante. E caso você achou que se perdeu o amarelo lá, você pode fazer o seguinte, converte um objeto inteligente e aí você pode estar alterando aqui as opções de saturação, de cores, entendeu? Olha lá, ó. Se você quer deixar ele mais vermelho, você ajusta aqui, entendeu? Então você pode estar fazendo esses ajustes daí depois que você converte um objeto inteligente para que você possa toda hora estar ajustando isso. Então se eu simplesmente chegar aqui, clicar em Ctrl U, qualquer configuração que eu for fazer nesse filtro aqui agora, ele vai se perder, né? A gente não pode mais alterar. E já quando você faz esse processo com o objeto inteligente, você já tem ele aqui, ó. Simplesmente ou você esquece ele ou você edita, beleza? Então ficou bem legal. Agora vamos criar também um ponto de luz sobre todo o fly, tá certo? Então criou mais uma nova camada vazia e a gente vai voltar para o amarelo mais escuro, um amarelão mais forte. A gente vai selecionar o tamanho do pincel, um tamanho legal de luz. O meu está aqui em 260, beleza? Então, vou dar um clique, só um clique,
Vou alterar o pincel agora para uma cor amarelo mais claro. O mesmo processo que a gente estava fazendo com a tonalidade aqui da menina. E aí reduzir, ó, praticamente mais de 50% ali. E eu dou um clique no centro, beleza? Com esse amarelinho mais claro. Eu também vou converter ele em um objeto inteligente para caso eu queira alterar a tonalidade ali, fique mais fácil para mim. Beleza? Então criei aí esse ponto de luz. Agora eu vou arrastar e vou colocar onde eu acho que fique mais interessante. Então o meu primeiro ponto vai ser aqui. Vou aumentar até um tamanho legal para ser praticamente o reflexo lá do ferro. E aí eu vou na opção de mesclagem, divisão de novo. Beleza? Ficou muito forte. Eu vou reduzir aqui. Pronto. Vou dar um Ctrl J e agora eu tenho outra luz, né? E essa outra luz eu vou colocar aqui perto do cabelo. E tá ficando legal já o nosso projeto. Eu vou dar mais um Ctrl J. Vou trazer ela para frente agora da plaquinha. Essa última aqui eu já vou deixar na frente da plaquinha também para pegar essa luz aqui, ficou bem legal. E aí a última que eu tinha duplicado, né? Eu vou segurar o Alt e o Shift e vou achatar ela, deixar bem achatadazinha, que é para a gente fazer essa impressão de luz de reflexo, né? Vou deixar a opacidade 100% e aí eu vou colocar aqui onde tem o ouro, que é para dar a impressão de que a luz bateu e refletiu aí, beleza? Então agora tá ficando bem legal. Eu vou voltar aqui na foto da menina. Acima da foto da menina eu vou criar mais uma camada vazia. Essa camada vazia eu vou pegar aqui o meu gradiente, né, na cor preta, terminando em 0. Eu vou simplesmente pegar ele aqui na base, arrastar para cima certinho e soltar. Aí eu crio essa base escura, né, e essa base escura aqui eu vou deixar com 90%. 90% ainda ficou bem escuro, eu vou deixar 80% para ver. Continua muito escuro. 60%. Deixar aqui em 70 para ver. Pronto. 70 eu acho que vai ficar mais legal. Então já dá essa finalização da nossa base do projeto. Entendeu? Então essa base eu praticamente coloco em todos os meus fly. Eu coloco essa base escura aqui porque dá uma impressão de que finalizou, né, para mim. Então eu acho bem bonito. Fechou? Então a iluminação já está bem legal. E a gente vai trabalhar agora com um granulado. Então a gente simplesmente vai aqui em cor sólida. Essa cor sólida pode ser cinza. Não vai interferir tanto a cor aqui, ó, aumentar 4D, 4D, né? Beleza? Você pode colocar o que você achar melhor. Você vai trabalhar depois com uma opacidade, tá certo? Então coloca o que você achar melhor aí, um cinza. Sendo cinza tá valendo. Selecionou o cinza, você vai lá em filtros, filtro do Camera Raw, converter em um objeto inteligente. E aí a gente vai lá em efeitos, granulado. Então 100% granulado. E a gente pode colocar uma vinhetinha também, ó, vai ficar bem legal. Beleza? Colocou um pouco de vinheta ali, dou um OK. A gente já tem essa textura aqui para a gente mesclar com o projeto inteiro. Então eu venho aqui em divisão, né, ou clarear também, que fica legal. E aí você pode testar, ó, clarear ou divisão. Eu vou deixar em clarear dessa vez. E geralmente eu uso com 25, né, com 30, varia do projeto. Esse aqui, acho que eu vou deixar com 30. 30 acho que ficou legal. Dá um zoom aqui para a gente observar. E olha só, pegou aqui no chapéu, pegou aqui nessa borda, né? A gente ainda vai trabalhar bastante, então a gente vai testar ainda mais ele para frente. Beleza? Então vamos seguir, a gente já tem aqui o granulado, a gente também vai criar um equilíbrio de cores assim mais tipo verão, sunset, essas coisas. A gente vai jogar aqui por magenta e vermelho. Pronto, a gente já deu uma alteraçãozinha aqui de cor. Olha só, saiu daquele amarelo como se fosse um amarelo morto, e agora a gente tem aquele amarelão aceso, aquele amarelo vivo. Então achei bem bonito, né? É um detalhezinho simples, mas que dá total diferença aí no seu projeto. Caso você ache que ficou demais, né, que nem o meu aqui eu achei que já ficou demais, eu vou reduzir ele para 75, tá certo? Esses materiais que eu faço na finalização, eles acabam me prejudicando ali a organização do meu projeto. Então eu simplesmente crio logo uma pasta, né, para colocar as texturas e tudo de finalização e já bloqueio elas. Então a maioria dos meus PSD que você vai ver aí, que você vai baixar aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar, você vai observar que sempre a primeira camada ela vai estar praticamente bloqueada. É para facilitar isso, porque a gente ainda vai colocar bastante informação e outras imagens, outros brilhos ali. Então isso aí fica dificultando. Toda hora que a gente clicar, a gente vai estar clicando no granulado. Então isso ajuda muito. Bloqueado é simplesmente você clicar no cadeado. Desbloqueou, coloca o cadeado, está bloqueado. Então a gente não trisca mais nela, entendeu? Então olha só, cliquei ali, foi direto lá para o BG.
tá certo? Então a gente já tem já uma base praticamente pronta. Eu vou buscar aqui mais imagens para a gente ver o que foi que eu acabei utilizando ali, né? E olha só, a gente tem uma textura aqui, eu vou colocar a textura, né? Então a textura ela sempre vem em HD, né? Então a gente dá uma girada ali, girar 90 graus e aí vai aplicar melhor no nosso projeto. Então preenchi todo ele, abro aqui a minha pasta, né, de efeitos e textura, coloco ela dentro, venho aqui em divisão e aí eu vou reduzir também ela para 20. Né? Então sempre eu trabalho com 20 e 30, né, para não prejudicar tanto o projeto. Bloqueio novamente. Tá certo? Então vamos lá, vamos voltar na pasta. E aí o que, que a gente tem mais aqui? Eu coloquei bastante imagem, mas acabei não utilizando, né? Que eu estava fazendo o projeto e acabei não utilizando. Eu vou colocar essa luz aqui, que eu acho que vai ficar legal. Vou colocar ela. Vou colocar ela praticamente por fora do projeto para trazer uma iluminação para dentro ali. Tá certo? Então vamos testar aqui para ver como é que fica. Divisão, a gente colocou ela aqui em divisão, então já ficou bem legal. Eu vou ajustar aqui, vou aumentar o tamanho dela, vou rotacionar, vou aumentar de novo e a gente vai testando em todo o nosso projeto. Olha só, muita luz aqui, beleza? Ficou muita luz, mas essa luz dá a impressão de que ela vem de lá para cá, então preenche o projeto, fica bonito. Mas aí nesse caso aqui, ela pegou demais, a gente vai fazer o seguinte, cria uma máscara de camadas e aí você pode, né, selecionar o pincel na cor preta, e uma coisa que eu faço bastante é tirar a opacidade desse pincel, assim ele não vai reduzir tudo de uma vez, você vai fazer testes aí, por exemplo, 30% aqui de opacidade, eu com o meu pincel vou dar alguns cliques aqui onde eu acho que eu quero retirar a luz, por exemplo, que é de cima da menina aqui, que está muita luz forte. Então, feito isso, eu dou um clique, aí eu já sei a base, né, se eu der mais um clique ele vai remover mais, então a gente vai removendo alguns pontos, né, e vai ficar bem legal. Olha só, aqui eu sei que eu vou colocar um texto já, então eu preciso que ele seja mais limpo, né? Não tenha tanto essa iluminação aí. Beleza? Então a gente já tem agora, né, essa luz mais trabalhada. Ainda vou tirar um pouquinho mais aqui dela. Dela foi 100%, né? Então, bem legal. Agora a gente já tem toda nossa composição, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar também um efeito de cores, né, que é pesquisa de cores. A gente vai vir aqui em pesquisa de cores e vamos avaliar qual pesquisa de cores se encaixa mais com o nosso projeto, né? Então vamos fazer um teste aqui e ver o que combina e o que não, né? Esse aqui ficou bem legal. Tem uns que destaca a luz, então é bem interessante também usar. Esse aqui eu gosto demais porque ele muda simplesmente todo o preto, né? Todo o preto que a gente tava agora, ele perdeu a cor, virou meio que um marronzinho ou um cinza escuro. Então eu gosto muito desse, eu uso praticamente em todos os projetos e sempre reduzindo aqui a opacidade. Não foi porque eu apliquei ele que eu vou deixar 100%, é só para dar um diferencialzinho, ó. Praticamente aí no vídeo você não vai ver a diferença, mas no projeto, se você, né, por exemplo, a pasta aqui de finalização, se você esconder, você já vê uma diferença absurda. E isso aí foi efeito de 20% em cada camada dessas, né? Cada camada dessa tem um pouquinho de efeito, finalizou um grupo inteiro, gerou esse efeito total no nosso projeto. Então é sempre legal a gente trabalhar os detalhes ali, beleza? Eu vou bloquear mais uma vez essa camada e já vou buscar aqui os nossos textos e informações, tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem as fontes, beleza? Você já instalou as fontes. Vamos colocar as informações juntamente com esse ícone que eu separei aqui. Aqui está o nosso ícone, vou trazer aqui para baixo. Essa outra camada também eu vou colocar aqui no grupo. E aí eu já vou começar a colocar aqui o meu texto, beleza? Deixa eu ver aqui como é o nome da fonte, que eu acabei esquecendo. Prontinho, já selecionei ela aqui. E aí, o ponto que eu faço sempre na escolha das cores é sempre estar mesclando as cores do projeto, né? Por exemplo, a gente já está praticamente com um amarelinho aqui claro, mas eu gostaria de utilizar o mesmo amarelo aqui que a gente tem das rosas que está ali do lado das placas, que fica mais interessante. Eu mesmo curto isso. Então vou clarear só mais um pouquinho e aí tá certo agora. Então vamos lá.
Já coloquei aqui o meu texto, agora eu vou pegar aqui o ícone, dar um Ctrl T nele. Ajustar para ele ficar no tamanho legal, dar um clique duplo e modificar a cor dele também igual a das letras ali, da fonte. Beleza? Então a gente já tem aqui o nosso texto principal, eu vou colocar em uma pasta, vou alinhar certinho aqui, e aí vou dar um Ctrl T e vou alinhar o tamanho geral agora do texto completo, tá certo? E aí um efeito legal, se a gente tem um fundo preto, muitas das pessoas não colocam uma sombra, só que quando você coloca uma sombra no fundo preto, dá um detalhe bem bonito, né? Então, ó, olha só, um clique duplo, sombra projetada, já deu um afastamento, né? Já fez aquela sombra bem distante. Esse maisinho aqui, você pode criar mais sombras, então não se limite a uma sombra só, ó. Olha só, vou criar mais uma sombra agora, só que essa sombra ela veio praticamente duplicada. Então o que é que a gente faz? A gente reduz o tamanho dela, a gente pode aumentar a opacidade, diminuir a distância aqui, ó, aumentar a expansão, né? E aí você já vai tendo aquelas duas sombras trabalhadas. Então para mim aqui já ficou legal. E aí, outro detalhe também é o brilho interno. Esse brilho interno ele é legal se você pegar cores parecidas. Por exemplo, eu dei um clique aqui, peguei exatamente a mesma cor que a gente tem na fonte, né? Só que agora a fonte ele era um amarelinho claro, né? Agora eu vou colocar um bem forte, né? Chegando ali por laranja. Deixa eu ajustar aqui. E aí tá ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho dele agora. Foi demais. E aí você pode caçar também uma opção de mesclagem. Olha só, como eu já escolhi a cor praticamente certinha ali, ó, a mesclagem normal já ficou legal. Só que eu posso estar testando aqui novas mesclagens. Ó, essa daqui, manipulação, para mim, eu achei que já ficou mais bonita. Então vou reduzir ela aqui. Beleza? Reduzir já ficou bem legal. E aí um dos efeitos que eu fiz também nesse texto foi colocar alguns ruídos. Esses ruídos foi feito mais ou menos assim. Cria uma máscara de camadas. E aí você vai precisar ter um pincel de cabelo, pode ser qualquer pincel de cabelo que você tiver aí, né? Eu acredito que a maioria dos pincéis de cabelo tenha esse aqui. Então é o seguinte, se você não tem, você pode baixar até lá no meu blog, que meu blog tem vários pincéis, né? Tanto de fumaça, que nem esses últimos aqui que eu estava utilizando, né? Eu vou utilizar o de fumaça também para vocês verem. E olha só, eu vou escolher esse daqui que tem vários pontinhos pequenininhos, ó. Então vou reduzir o tamanho dele. Esse aqui é um pincel de cabelo que, se eu não me engano, está disponível ou nos packs ou no site lá. Então vou reduzir o tamanho dele aqui, ó. Vou dar alguns cliques. Beleza? Para fazer esse efeitozinho aí. Lembrando que a opacidade está bem baixa, então se você deixar ela 100% vai remover tudo. Não é legal você remover tudo porque você está fazendo uma mesclagem, né? Você pode ir testando tamanhos. Olha só, para deixar um ruído bem legal na fonte de destruição ali, beleza? Então ficou bem legal. O pincel de fumaça, né? Você pode utilizar nessa mesma ideia de iluminação. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, vou criar uma camada vazia. Vou pegar um pincel aqui na cor amarela. Eu vou deixar esse mesmo amarelo aqui clarinho. E aí eu vou vir aqui em pincéis. Pincel também, se você tem vários pincéis que nem eu, você pode renomear. Esse aqui eu renomeei, ó, nuvem, né? E já dei um nome ali para que eu não me perca toda vez que eu vim pesquisar. Eu já sei que essa é a nuvem que eu mais gosto. Então eu posso dar qualquer nome em qualquer pincel, beleza? Então se você já tem vários pincéis aí, dá nomes que vai ficar mais fácil de você localizar. Então eu tenho aqui dessa nuvem ou fumaça, tanto faz, né? O que é que eu vou fazer? Novamente, opacidade 9 ou 10 aqui, ó. Opacidade 9 ou 10. E aí eu vou dando alguns cliques aqui para a gente poder entender a força dessas luzes aqui, beleza? Então, ó, geralmente eu uso assim, ó. Saio dando alguns cliques aqui para ver onde realmente é que eu quero ir colocando essa fumaça. Dá a impressão de uma fumaça, né? Ó, aqui nessas grades aqui vai ficar bem legal. Observa, por ele ter só 10%, eu estou clicando várias vezes. Mas o legal é exatamente isso, é você clicar e ir entendendo ali se já tá bom, se não tá, entendeu? Então é bem legal. Depois que eu fiz isso, ó, olha a diferença que ficou, ó. Deu a impressão de que tem fumaça na cena. Então foram cliques bem simples, mas que deu total diferença ali para o projeto. Beleza? Você pode também testar a opção de mesclagem, né? Pode testar aí, ficar à vontade. E também está convertendo em um objeto inteligente, reduzindo a opacidade, que você ainda tem 100% de opacidade.
Depois que converter em um objeto inteligente, dependendo da cor que você escolheu para colocar nessa fumaça, você também pode alterar essa cor. Então isso é bem legal, cara. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante aí se você começar a utilizar pincéis para criar fumaças e luzes, beleza? Então vamos seguir aqui. Depois que eu tirei ali o zoom da imagem, eu percebi que a sombra ficou muito forte. Então simplesmente a gente vai corrigir essa sombra aí. A gente tem aqui as duas sombras, ó. Vamos ver qual que está mais forte. Na verdade, só a última que eu criei que ficou forte demais aqui. Eu vou reduzir ela, vou deixar a outra normal. Pronto. E é isso, você vai ajustando ali todo o material. Eu vou também colocar aqui aquele efeitozinho que deixa uma borda bem bonita no nosso projeto, né? Que é esse chanfrou aqui, ó. Ele deixa esse brilho em cima e o modo de sombra também, caso você queira colocar lá. Ó. Tá vendo que ele pegou um modo de sombra lá embaixo. Só que nesse caso meu aqui eu não quero, porque eu estou trabalhando com muita luz. Então eu vou deixar dessa forma aqui. Tá certo? Tem todos esses parâmetros aqui, mas eu acredito que o legal é você mexer aí e ir entendendo o que cada um funciona. Olha só o tamanho que eu estou utilizando dessa luz. 1 pixel é o tamanho que eu estou utilizando dela. Ó, se eu aumentar praticamente para 30, se perdeu aquela borda. Então o correto é 1,2, beleza? E aqui a profundidade também você pode ir trabalhando. Essa contorno aqui você vai trabalhar. O modo de realce aqui também você pode mudar. Não é só divisão que tem, entendeu? E aí você vai ajustando. As cores aqui também você pode mudar. Então é bem legal. É bom você ir testando para conhecer a ferramenta. Beleza? Então vamos avançar aqui. Eu vou colocar agora a data. Deixa eu ver se é isso aqui. Como é que foi a data? Isso mesmo, vou colocar a data aqui e o nome da menina primeiro também. Vamos lá. Olha só, por eu ter escrito o texto dentro do meu grupo do título, que eu apliquei todos os efeitos, então praticamente todos os efeitos já estão aplicados no meu segundo texto. Mas caso você não queira dessa forma, você quer separar para uma possível animação, você vai jogar ele para fora da pasta. Aí ele vai vir sem os efeitos. Só que aí você quer também os mesmos efeitos, você simplesmente segura o Alt, pega esse FX, que é efeitos, e joga na sua camada de texto. Agora ele está por fora, você já pode criar outra camada, outro grupo, e vai ter o mesmo efeito, beleza? Então, eu não costumo deixar tudo em um grupo desse jeito que eu estava falando anterior, por causa da animação. Geralmente a gente quer animar ali só os nomes, só as datas e tal. Aí fica mais organizado se a gente tiver uma composição ali para cada um. Tá certo? Então eu ainda vou reduzir o tamanho aqui, que eu achei que ficou muito grande. Beleza? Ctrl J agora. Vou trazer aqui para o lado. E aí observa, como o fundo ali tá branco, a sombra praticamente não ficou feia, né? Na verdade. Então eu vou reduzir aqui a sombra, tirar as duas. E aí eu vou trabalhar aqui a minha data. A data que eu coloquei foi 28 de setembro. Não sei se eu coloquei domingo. Pronto. Vou subir ela aqui. Vou dar um Ctrl J para separar, para que eu possa criar outro texto de outro tamanho, né? Beleza? E agora eu vou mudar a cor desse subtítulo aqui, né? Praça de eventos, eu vou deixar mais clara. E aí também eu tenho que mudar o meu brilho interno, né? Tenho que mudar ele ou simplesmente remover. Eu vou mudar ele, eu vou deixar ele mais clarinho, ó. Reduzir a opacidade, fechou. Já está configurado. Então Ctrl T agora, eu vou ajustar ali, tá? Praça de evento. Vou reduzir ainda mais. Agora eu tenho aqui a data e o local, né? Data e local, vão para um grupo. Ctrl J você coloca em um grupo, beleza? Ou simplesmente você seleciona os seus arquivos e clica aqui na pastinha que ele também vai colocar em um grupo. Tá certo? E agora sim a gente pode trabalhar a nossa sombra ali, né? Porque agora a gente já tem do grupo inteiro, a gente pode trabalhar para ela. Belezinha, a gente já tem aqui a nossa data. Deixa eu ver qual foi mais que a gente colocou aqui de informação. Pronto, a gente colocou proibidos barraca e
o logo da Brahma lá. Eu também observei agora que a estrela de fundo não foi desse tamanho, eu deixei ainda algumas bordas, então a gente pode estar ajustando. Se lá no topo já está legal, eu posso pegar agora desse lado até eu achar o tamanho. Olha lá, apareceu aquela rosinha ali, ó. A gente vai trazer para o centro aqui novamente, vai dar segurar o Alt e vai trazer tudo de novo para o centro aqui, ajustar para ficar bonito. Ajustar aqui. E observa que lá já tá se misturando as informações aqui, né? A gente tem que ver. Se caso fica feio, né? Se ficar feio, a gente pode estar ou criando uma sombra, né? Para que não mescle ali, para não fique tanta informação. Mas nesse caso eu vou manter aqui até o momento, né? E depois eu vejo ali se eu deleto ou não. Beleza? Então vamos lá. Vamos buscar aqui a logo da Brahma. Logo da Brahma aqui, bem legal. E aqui esse projeto, né, para as informações, seria legal a gente colocar desse lado, desse outro lado, ou desses dois aqui que tem espaço, né? Nesse caso meu aqui, eu resolvi colocar nela aqui, mas a gente poderia estar colocando aqui também, que seria bem interessante. Sempre pensar onde tem mais espaço e alinhar as informações, não deixar, por exemplo, só de um lado. Nesse caso aqui vai ficar só desse lado, né? Aqui a gente poderia colocar até alguma informação, que eu sei que os projetos reais ele sempre tem mais informação do que um projeto desse aqui que eu estou fazendo, né? Que é um projeto de apresentação, beleza? Então eu sei que vai ter muito mais informação, então vale você analisar ali onde vai ficar mais bonito, tudo alinhado. Pensa sempre em colocar tudo alinhado, sempre respeitar o BG aqui, por exemplo. Aqui tem um espaço para finalizar, lá em cima também tem que ter praticamente o mesmo, as bordas, entendeu? Então tem que pensar bem quando você for colocar as informações, beleza? Um ponto legal para que você já domine essa ideia de colocar as informações é você ir salvando os modelos que você gostou da internet, referências, né? Ideias para quando você for montar, por exemplo, uma ideia de data, você já tem essa base aqui. Por exemplo, se você salvar esse fly meu aqui, você vai dizer, pô, Moraes colocou lá de um jeito a data que ficou legal, então esse evento meu aqui vai casar desse jeito, eu vou colocar também. Beleza? A logo ele colocou de uma forma, ficou bonita, eu vou colocar também. Esse aqui, ó, se você jogar aí na internet e colocar Agroplay, é praticamente a mesma logo, entendeu? Então eles têm essa logo aqui já é real, já é original, com esse mesmo cifrão aqui da música. Eu simplesmente coloquei lá Agroplay, aí eu achei legal, vou fazer também. Coloquei uma fonte parecida, o ícone também. Então eu resolvi trazer editável em vez de baixar lá a logo e colocar nesse projeto para que vocês, né, não tivessem. Aí você não ia ter tanta informação de construção que nem foi isso aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Agora, outro ponto importante também em informação que eu falo sempre se você está utilizando fontes no seu projeto, você tem que ter ciência que é melhor ter só uma ou duas do que ter 5 fontes diferentes em um projeto só. Isso aí vai prejudicar a leitura. E um ponto que eu faço eu tenho uma fonte principal, que é nesse caso essa minha aqui que eu achei bem bonita, e aí eu vou colocar agora uma fonte legível. Essa fonte legível, né, ela está lá na pasta também, que é essa daqui, ó, ela tá lá. Então é uma fonte que você é bem simples, fácil de entender, né? Então não tem segredo. A ideia é essa, é colocar fontes que você vai ser uma fonte trabalhada e outra que vai ser bem legível. Aqui eu coloquei mais amarelo, então vou voltar um pouquinho mais o amarelo aqui. Como eu falei no início da aula, tem pontos num projeto aqui que a gente sempre vai ser mais lento, né, para organizar essas informações aqui, né? É mais dicas, não é uma construção. Aí o que é que você pode fazer? Tanto no YouTube como no meu curso lá, eu sempre recomendo, acelera um pouco a aula, né? Volta num momento que você achou legal, entendeu? Mas a minha ideia aqui é passar o máximo de conteúdo que eu puder. Então vamos lá, a gente colocou aqui, deu um Enter, e aí ficou muito afastado. A gente pode fazer isso aqui, simplesmente aqui, né, nessa categoria de caracteres, a gente pode, né, subir o parágrafo e aí vai ficar mais bonito, mais bem alinhado. Essa também de proibidos barracas, foi também uma ideia para preencher, para dar sentido às informações, ter informação de um lado,
para ter do outro, entendeu? Então foi pensando nisso. Beleza? E aí a gente já tem aqui o projeto, né, com todas as informações. Agora vamos trabalhar a finalização dele, né, no filtro do Camera Raw e também toda a composição final. Beleza? A gente tem aqui a última camada, né, que ela já tem a pesquisa de cores, a gente já tem o equilíbrio de cores, a gente já tem também o granulado e os filtros. Então, geralmente todo mundo deixa para criar essa última camada no final. Como eu já vinha trabalhando as cores, eu já fui adicionando todas as informações e aí a gente já vai para o passo ali do Camera Raw. Então, é praticamente o seguinte: Ctrl Shift Alt E, você já vai criar uma camada de todo o seu projeto. Clica com o botão direito e converte ele em um objeto inteligente. Depois que você fez isso, você vai abrir o filtro do Camera Raw aqui. E aí, olha só um detalhe importante. Tem aqui esses presets, né, que eu acho bem legal. Geralmente eu testo eles primeiro para depois eu ir lá para o ajuste. Então, olha aqui, a gente vai passando, né, e a gente vai ver como é que vai ficando o nosso projeto. Esse aqui eu gostei, só que foi muito forte ali na menina, né? Eu vou mostrar como é que você pode finalizar depois. Então vamos passando aqui e vamos vendo se realmente algum desses presets aqui do próprio Camera Raw vai ficar bonito no nosso fly. Olha só, esse aqui, né, assuntos alimentos, né? Eu selecionei aqui o FD06, né? Ele está selecionado em 100%, só que ficou muito forte. Então o que é que eu faço? Reduzo ele aqui, ó. Tô reduzir bastante. E aí eu venho aqui em editar. Quando eu venho em editar, ele já me mostra o que foi que ele utilizou. Então ele utilizou correções de cores, ele utilizou curva e ele utilizou básico. Um que eu gosto muito que ele não utilizou foi detalhes. Então eu sempre vou colocar um pouquinho de nitidez, de 15 a 20 no máximo. De 15 a 20 no máximo, eu nunca passo de 20. Beleza? Então agora que já foi um processo meu, então eu utilizei o preset e já fiz a minha edição. Beleza? Outro que eu gosto bastante, efeitos, ele não colocou, então eu vou colocar, né? Eu coloco de 15 para baixo, geralmente 10, de 15 para baixo em granulado, e vinheta aí fica ao seu gosto, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui para mim, beleza? Então ficou bem legal agora. E aí vou voltar lá em básico, e básico também eu consigo ver o que foi que ele alterou. Ele mexeu em branco aqui, ó. Então um que eu curto bastante, claridade, né? Ele aumentou aqui, eu vou aumentar também. Eu vou voltar a saturação um pouquinho. E aí, em temperatura e colorir, eu acho também que fica interessante mexer, dependendo do projeto. Olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos colocar ele em mais magenta, né? E temperatura mais azul. E aí eu dou um OK. E olha só a diferença que ficou, né? Mudou completamente. Tanto o magenta ali da finalização, como também o preset do filtro Camera Raw. E também a edição que a gente fez ali, modificou, né, do filtro. Beleza? Então a aula é essa, né? Você pode estar clicando aí no link abaixo para baixar todos os materiais e também dar uma olhada no meu curso de Photoshop e After, né, onde a gente cria esses fly e depois também cria a animação do zero. Então é criar o projeto no Photoshop e depois a animação no zero no After, beleza? Então você vai aprender tudo isso aí em um único curso, né, sem renovação, sem mensalidades, pagamento único e de brinde o pack 8, né, que tá bem legal, mais de 35 PSD e mais de 40 PSD no curso também, mais de 40 animações e vários outros bônus aí que você vai adquirir também. Grupo dos alunos, então bem legal, clica aí e conheça tanto o pack como o curso, eu tenho certeza que você vai curtir, beleza?